Saudações, queridos e queridas! Está no ar mais um Rio Número especial para vocês ouvintes. Galera, voltamos aí com mais um programinha super especial para vocês. Desta vez apresentaremos uma pauta que será dolorida, claro, saudosista, feliz, mas também muito dolorida para muitos fãs da seleção japonesa, principalmente naqueles que começaram a acompanhar o futebol japonês de 2002 para cá. O especial 10 anos da geração de ouro 2006-2016, que narrará aí toda a saga da seleção de Zico, que foi do céu ao inferno, das glórias ao fracasso e que culminou na trágica campanha no Mundial de 2006, sepultando assim aquela que seria a maior geração e mais talentosa de todos os tempos do futebol japonês. A geração de ouro. Nossa, falei bonito, senti orgulho da minha pessoa agora, hein? Bom, como sempre, você está na companhia de Elias Falas, o Barburinho, alegria na apresentação, e comentários dele, o mito, o catalão brasileiro, o Pepe Guardiola brasileiro, Mr. Thiago Henrique Cruz, que na verdade é um gênio da tática mesmo, que dá umas trolladas minha no Win Eleven, que consegue ganhar até com Maeda no ataque, né? Impressionante. Tudo bem com você, Thiago? Salve, salve, galera, bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês, e aí, Elias? Tamo aí, cara, né? Sempre zoando no Win Eleven, né? O máximo que der, como todo brasileiro é meio técnico, né? 50% técnico. Mas é só no Win Eleven, que na vida real todo mundo sabe que eu sou um grande perna de pau. Mas hoje o assunto é mais um Rinomaru saudosista, né? Só que com bastante informação. Vamos falar hoje sobre tudo o que aconteceu desde quando o Japão aprendeu o que é uma bola redonda, graças ao gênio inigualável, só que não, Zico. Quando o japonês aprendeu a bater falta, né? Porque antes jogava com bola quadrada lá. Uhum. Era tudo meio Kiko, né? Exatamente. O Nakamura fazia gol de falta com bola de leite, sabe? Aquela Dente de leite, né? Dente de leite. Tá certo, Thiagão. Tudo isso faz parte das lendas urbanas de que o Zico... Muita gente falava, né? Principalmente torcedores do Flamengo, alguns saudosistas, que o Zico ensinou o japonês a jogar bola, que se não fosse pelo Zico, o Japão não seria o mesmo, o que seria hoje, tá? Enfim, isso aí a gente vai comentar também. Bom, quero avisar vocês ouvintes, né, que o programa será dividido em 3 partes, né? E hoje teremos o capítulo 1. Contaremos do pré-2006, que rolou da metade de 2002, né, após o fim da Copa do Mundo, que foi na Coreia e no Japão, até o comecinho de 2006. Então ficou assim, a primeira parte é essa parte aí, né, que eu expliquei da metade de 2002 até o começo de 2006. A parte 2 será dos preparativos, né, do começo do ano 2006 até ali o último amistoso contra a seleção de Malta, né? E depois falaremos um especial apenas do que aconteceu no Mundial da Copa de 2006. Agora eu vou explicar pra vocês. Mas por que geração de ouro, galera? Seguinte, o Japão, naquela época, pra nossa sorte, né, tinha ali vários talentos, muitos gênios ali, verdadeiros craques, inclusive disputava a posição. A gente tinha, por exemplo, 2 goleiros de alto nível, sobrava zagueiro, meio campo, então, tanto que aconteceram muitas injustiças, né, Thiago? Era recheado de craques, não faltava jogador. O ataque era bom, mas não era, como posso explicar? Oscilava muito, isso, né? Tinha jogos muito bons, tinha jogos que o ataque forava bastante. Né? Então, assim, era um time que tinha time titular, tinha banco de reserva à altura, e tinha até uns suplentes que de vez em quando davam uns lampejos ótimos e supria, por assim dizer, a seleção japonesa. Então era realmente uma geração de ouro, porque o potinho de ouro do duende irlandês, não, do duende japonês, estava cheio, né, Thiagão? Então a gente ficava muito feliz. Bom, vamos começar a história, a trajetória aí do nosso programa. Um pouco depois da Copa de 2002, né, com a saída do Philippe Troussier, que fez história com a seleção japonesa, levando aí
a primeira decisão da oitavas de final do Copa do Mundo, poderia ter ido mais longe se não fosse o azar, né? Enfim, a JFA teve a brilhante ideia de chamar o nosso querido Galinho de Quintino, o Zico, para treinar a seleção. Indicação de Masaru Suzuki, né, que durante muito tempo foi cartola do Kashima Antlers, ele que colocou o Zico como treinador uma época, né? Ali no... Isso, interino, né, do Kashima, que né? salvou inclusive o time de um rebaixamento, né? Seria o primeiro e único rebaixamento do time para a J2, conseguiu escapar, enfim, ele teve um pouco de experiência, né? Mas, na minha opinião, ele era muito cruzão, né? Enfim, vamos seguir a ordem cronológica, começando em 2002. Após a Copa do Mundo, a seleção japonesa jogou apenas em novembro, né? Ficou de junho até novembro sem jogar. Zico acabou estreando contra a Jamaica, né? Empatou em casa por 1-1. Um começo bem aquém do esperado, né? Fora que com Masakumi Yamamoto, né? Que foi o interino, o Japão enfrentou a Argentina e perdeu por 2-0. Né? Teve aquela adaptação ali que o Zico tava chegando e tal. E acabaram colocando o interino ali como representante. Mas, falando aqui da estreia do Zico, né? Esse jogo que terminou 1-1 contra a Jamaica, eu vou explicar aqui pra galera como que foi a primeira escalação, a primeira convocação do nosso querido Zico. No gol teve o Narazaki, até aí tudo bem. A zaga um pouco envelhecida, né, Tiagão? Tivemos aí o Akita, Narahashi na lateral, Hattori na lateral e o Matsuda também como zagueiro. No meio campo, normal, tivemos aí o Hide, Nakamura, Inamoto, o Ono, e no ataque Suzuki e Takahara. Entraram no segundo tempo Fukunishi, o Nakata Koji e o Yanagisawa. E ele que acabou mantendo o Sogahata durante um tempo, né? Ele era o segundo goleiro ali. Por não sei por que não convocou Kawaguchi, apenas o Sogahata e o Narazaki. Mas até aí tudo bem. Mas tivemos uns nomes bem curiosos aqui, cara. Como eu citei ali o Narahashi, né? Que já era um jogador veterano. Também ele acabou convocando o nosso querido Norio Umura, né? Depois de muito tempo voltando à seleção. Convocou Nanami também. Nanami não estava tão ruim, mas também naquela época já não tinha tanto nível de seleção japonesa assim. E por último... Ele já tá bem em fim de carreira. Fim de carreira. Já, né? E outro que estava bem em fim de carreira, mas que fez uma temporada de 2002 muito bem também, é o Nakayama, né? Mas o Nakayama acabou ficando no banco. Tiagão, como analisar essa estreia do Zico, empate em 1-1, chamando 10 milhões de veteranos, rapaz? Que é isso? Pois é, né? Eu acredito assim, vendo assim, pela escalação do time, né, pelos jogadores que foram chamados, ainda a seleção naquela época tinha essa grande questão de como seria o futuro, né? Seria uma seleção repleta de veteranos, se a base de 2002 seria mantida ou não, né? Por essa escalação, parece que a base de 2002, né, explodiu, né? Não existe mais, né? Foi realmente talvez uma última possibilidade de alguns jogadores tentarem voltar à seleção, né, como o caso Nanami, entre outros, mas realmente acredito que, por mais que eu acho que nem foi, o Zico fez essa chamada, mas tinha muito dos interinos ainda, né, o Zico se adaptando a parte de trabalhar dentro da JFA um pouco mais incisivamente. Então, olhando assim, bem cruzão, assim, pela escalação do time, os jogadores foram chamados, parece que foi uma tentativa de mesclar essa geração nova de 2002, aquela geração de 98 ainda, sabe, jogadores que não foram pra Copa, etc e tal. Mas assim, não deu muito certo, né, Elias? Alguns jogadores eram muito bons, né, isso não são indiscutíveis, mas acredito que tirando o meio campo ali, né, principalmente o ataque, alguns jogadores jogavam na defesa, eram já com uma idade um pouco avançada, né, e o futebol jamaicano, por mais que não tinha muita técnica, né, mas tinha muita velocidade, né, cara? Então realmente não tinha tudo pra não dar muito certo, né? Ainda mais uma estreia de interinos, né? O Zico se adaptando ainda, sem ter montado um esquema tático muito legal. Acho que se o Zico tivesse já um tempinho já na seleção e pelo menos já conhecesse um pouco mais todos os jogadores ali e pudesse montar um esquema tático um pouquinho diferente, acredito que poderia dar certo, porque no caso esse 4-4-2 que foi montado para esse jogo inicial acabou meio que falhando na questão de velocidade, que era muito inferior do que o time da Jamaica, né? Pois é, Tiagão, e continuando aqui a ordem cronológica, vamos para o ano de 2003, que apesar da seleção ter fracassado nas confederações, né, começou muito bem,
goleando a Nova Zelândia, depois acabou sendo derrotado por detalhe na França, se não fosse aquela cagada de Namoto, né, fazendo pênalti ali. Exato. Mas no fim do jogo teve aquele golaço do Nakamura, que o Barthez não chegou na bola. Se você puder providenciar imagem desse gol pra galera aí, nos links, sim. A galera vai gostar, que foi um dos gols mais antológicos assim do Nakamura, que marcou, né? Realmente marcou. Inclusive, graças a esse gol, eu acabei ficando super fã do Nakamura. Foi a partir de 2003 que eu comecei a conhecer melhor o jogador, né, Thiagão? E graças a esse gol aí, eu virei super fã do mágico, né, do fantasista Nakamura. Bom, continuando aqui o histórico, a seleção fez bonito no ano de 2003, rapaz, e derrotou aí seus maiores rivais, como a Coreia e como a China, né? Foi um ano bem positivo. Aí o Zico conseguiu juntar os caquinhos da estreia meio ruim em 2002, 2003 conseguiu fazer um ótimo balanço. Em 16 jogos foram 6 vitórias, 5 empates e apenas 4 derrotas, né? E a vitória mais emblemática aí desse ano de 2003 foi contra a Coreia do Sul, jogando em Seul, com um gol do Nagai nos acréscimos, né, na Copa do Leste Asiático aí, aos 48 do segundo tempo, o Nagai foi lá, e o tiro Nagai, né, atacante emblemático aí do Urawa, né, que fez história no Urawa, marcando o gol da vitória japonesa, rapaz. Caramba, Nagai, nossa, muito tempo que eu não escuto esse nome, hein? É muito tempo mesmo, cara. Rapaz. Era um bom jogador, ele era esforçado, né, não era assim, puta, craque, assim, mas era esforçado, Ele era bom, né, eu gostava dele, ele que tinha aquela pintinha na bochecha, né, Thiago, famosa pintinha do Eric Johnson. É verdade. Que fim deu o Nagai hoje em dia, hein? Cara, o Nagai tava jogando no Yokohama FC uma época aí, cara. Agora, não sei se ele tá na J3. Ele deve estar aposentado já, né? O Nagai, rapaz, deixa deixa eu... aposentado, mordeu no cano. Será que ele tá nos Aspa? Nossa senhora, no limbo. Tá nos Aspa, é verdade. A gente até... 40 anos. Por aí. 37, na verdade. Caraca, A gente 37. tava falando disso, né, na história dos Aspa, que o Nagai tinha chego lá pra jogar e tal. Sim, pra ser o craque, né? Pra ser o garoto propaganda do time, coisa e tal, né? Bom, falando aqui dos resultados no Japão em 2003, esse 1-0 aí contra a seleção da Coreia do Sul foi emblemático. Um resultado que chamou muito a atenção foi o 3-0 pra cima da Nigéria, né? Foi um jogo super importante. Uma vitória também contra a China por 2-0 aí jogando no Japão, né? E lembrando que tivemos 2 clássicos, né? Esse 1-0 em Seul, mas em Tóquio o Japão empatou em 0-0 com a Coreia do Sul. Esse jogo aí contra a China também foi emblemático, porque o nosso dragão, né, Tatsuhiko Kubo, acabou aí anotando 2 gols, né? Os gols da vitória do Japão. Em 2003, o maior mico, assim, por assim dizer, foi a goleada diante da Argentina por 4-1, né? O Japão foi atropelado, foi massacrado aí pela Argentina, e o pior resultado, assim, que eu achei um pouco vergonhoso foi a derrota de 1-0 para a seleção de Senegal, jogando em casa, rapaz. Pois é, mas uma coisa que eu acho engraçada, porque são outros tempos, né? A gente tá falando de 2003, né, que puta, tem tempo pra caramba atrás, né? Mas assim, o Japão acabou de sair de uma boa Copa do Mundo 2002 e já chegou logo, claro, teve a troca de técnico, né, pelos motivos lá do Trucedo sair, coisa e tal, mas teve um ano de seleções fortes, né, cara, jogando contra a Argentina 2 vezes, né, 2002 2003, Uruguai, né, jogou contra o Paraguai, jogos importantes contra a Coreia do Sul, né, cara, assim... a Nigéria nunca foi uma grande seleção assim de nome internacional, mas tinha uma geração que era muito forte e respeitada, né, pelo menos principalmente no meio da própria África lá, né, com jogadores muito fortes, né, e vencendo, né, por 3-0, assim, teve, acredito que naquela época a JFA não tinha tanto medo de perder como tem hoje, né, cara, assim, jogava todos... Arriscava muito mais, exatamente, entendeu? E eu gostei disso, né? Assim, não foi um começo tão brilhante assim de trajetória do Zico, mas assim, comparado com os jogos que a JFA tem hoje, era realmente um nível muito maior. E se for pensar bem assim na lógica, o Zico não perdeu tanto não, né? Foi até um trabalho muito ok, porque a geração era muito boa também, né? Isso é verdade, o ano de 2003 aí foi muito bom, apesar aí de não ter passado na primeira fase nas confederações, né? Também um grupo um pouquinho complicado. Claro que poderia ter jogado melhor contra a Colômbia, né?
Mas aí fica um retrospecto positivo. Tiagão, falar de 2004 agora ou quer comentar mais uma coisinha? Bora pra 2004. E eu não lembrava das confederações. Esqueci que naquela época era diferente de hoje, né? É um ano depois da Copa, Isso, né? lembrando assim, né? que a Copa das Confederações até o ano de 2005, ela era disputada não de 4 em 4, mas sim de 2 em 2 anos. Então, teve em 97, teve em 99, na verdade teve em 95, 97, 99, 2001, 2003, 2005 e depois começou, a partir de 2009, né? Começou a ser disputada de 4 em 4 anos, apenas para preparar o país sede, né? Que vai sediar a Copa do Mundo como um evento teste, para ver se realmente é aprovado. Mas para vocês terem uma ideia, a Copa das Confederações em 2003 foi disputada na França, né? Então um país nada a ver assim com o... Verdade, né? Verdade, nada a ver mesmo, né? Puta que pariu. E foi a segunda vez, né? Porque teve as confederações em 97, o famoso torneio da França, né? Com aquele chute emblemático Roberto Carlos e tal. Enfim, a FIFA aí avacalhando. E lembrando que o grupo do Japão em 2003 era Nova Zelândia, né? Venceu por 3-0. França perdeu por 2-1, né? Para a seleção francesa, graças a um pênalti infantil do Inamoto. E perdeu para a seleção da Colômbia pelo placar de 1-0. Agora sim, 2004, que foi o ano mais glorioso dessa geração. Olha, galera, além de terem vencido de forma extraordinária a Copa da Ásia, né? A seleção disparou nas eliminatórias e fez bonito nos amistosos, fora que disparou também no ranking da FIFA, né? Chegou ali a estar entre os 6, entre os 8 melhores no ranking da FIFA durante um ano, né? Entre 2004 e 2005. Foram simplesmente 17 vitórias, 2 empates e apenas 3 derrotas. Rapaz, o Japão aí em 22 jogos venceu 17, atropelou, fez bonito, ganhou de forma invicta a Copa da Ásia, apesar daquele susto contra a seleção dos Emirados Árabes, né? Na decisão por pênaltis, fez bonito e abotoou aí o status de melhor seleção da Ásia. Tiagão, ano de 2004 super positivo, muito bom para a seleção japonesa. Enfrentou seleções fortes, né? Teve aquele empate emblemático contra a Inglaterra, onde o Ono fez aquele gol debaixo das pernas do David James, né? um lance aí super emblemático. Verdade. Ganhou da República Tcheca lá na República Tcheca, né? Com aquela geração de ouro que a República Tcheca tinha também, com Nedved, com Jan Koller, Poborski, Milan Baros, o próprio goleiro, né, Peter Cech, toda aquela galera. Uma derrota que doeu foi a derrota para a seleção alemã por 4-0 em casa, né? Foi bem. Mas também, dolorida, né? Puta merda, a seleção da Alemanha também era de sacanagem naquela época também, né? Bala, que caralho. É o Bala que destruiu. Perdeu novamente pra Argentina por 2-1. O Japão, que é muito freguês da Argentina, né, rapaz? Ganhou um jogo só. Então da história. Mas não dá pra falar, que não deu a lógica também, né? Que a Argentina também, né? Eu não sei a Argentina hoje em dia, assim, como é que seria com o Japão e a Argentina hoje, tirando o Messi e mais um outro. Mas naquela época, assim, você pegar a seleção da Argentina inteira ali, cara, puta, metade era Boca Juniors, metade jogava na Europa, era bem complicado mesmo, né? Mas o mais importante o Japão conquistou, que foi a Copa da Ásia, né? Que era o que realmente importava. Pois é, como você falou, tirando o SUS contra os Emirados ali, né, 4-3 nos pênaltis, o resto ali foi muito bom. Lembro muito bem mesmo do jogo contra a China na final, o jogo contra o Bahrein também de 4-3 também na semifinal, foram jogos geniais. Assim, eu lembro que eu assisti essa Copa da Ásia, rapaz, no canal árabe. Verdade, você já contou isso no outro Rinomaru, né? Em árabe, caralho. Tudo que é jogos árabes lá, puxando sardinha pra Bahrein, puxando sardinha pra Jordânia. Aliás, não era contra Emirados, não, foi contra a Jordânia, né? Disputa de pênaltis. Agora que eu lembrei, puxando sardinha pra Oman, né? Nossa, foi complicado. E a câmera, né? Como a câmera era deles, né, a própria confederação lá do país que fez a distribuição das imagens. Foi então, da China. Tipo assim, nos lances que era gol dos caras, né? Então, tipo, aparecia várias vezes os torcedores, os caras, o técnico. Quando é gol do Japão, parecia um replay só, assim, né? Você percebia que tinha realmente... Era uma moda caralho naquela época, né, cara? E como a Copa da Ásia foi na China, né? Então, cada vez que o Japão era adversário, eles priorizavam a equipe adversária, né? Mostrava, que nem você diz, mostrava a torcida, mostrava o banco de reserva, aumentava o microfone da torcida
contra o Japão, deixava a torcida do Japão ali com o microfone bem painha, né? Exatamente, cara. Eu lembro que o Zico ficava muito irritado por causa do barulho muito alto, né? E aí não conseguia falar com os caras e parecia que a torcida tava entrando com apetrechos de fazer barulho, né? Então era tudo contra. Mas assim, eu vivo metendo pau no Zico, mas uma coisa que eu acho muito interessante, acredito que um fruto de um amadurecimento até que rápido da parte dele como técnico da seleção, é que realmente o grupo ainda não era um grupo muito fechado, porque mudou-se muitas coisas, né, até 2006 na Copa, mas tirando a estreia de 1-0 ali, né, que foi um pouco complicado, né, tal, junto ao Japão, o Japão a partir do segundo jogo, que foi contra a Tailândia, o Japão começou a jogar pra frente, o Zico realmente não teve medo de arriscar, né, até um esquema tático com 3 atacantes em alguns momentos, então realmente ele não teve medo de arriscar algumas vezes. Ele levou um susto contra a Tailândia, né? Foi de virada o jogo. Exatamente. Começou perdendo de 1-0, né? E ele pensou, puta, agora complicou, né? Mudou o esquema tático, né? E já pensávamos até, puta, volta pro C, porque vai dar tudo errado nisso aqui, mas realmente o jogo foi diluindo, o Japão foi ganhando na força física, na tática, né? Algumas modificações técnicas de intervenção de jogadores que o Zico fez muito bem. Então, realmente na Copa da Ásia, acredito que foi acho que um dos melhores momentos do Zico, assim, disparado na seleção. Foi essa ousadia que ele teve em fazer mudanças repentinas no meio do campeonato, como ele fez na Copa da Ásia em 2003. E lembrando que Nakata não jogou essa Copa da Ásia, né? Ele que estava lesionado, estava com um problema no joelho, pediu para ser poupado, né? Então a principal estrela, como a gente já falou no Hiromaru especial do Nakamura, foi o Nakamura, que a estrela do rapaz brilhou nessa competição. Exatamente. E como o Japão jogou bonito, rapaz. Falam que o Japão não joga bem fora de casa, sente pressão da torcida. Mentira. Porque era jogo inteiro, todos os jogos inteiros, a torcida chinesa vaiando, gritando, pressionando, né? Era aquele barulho ensurdecedor de vaia e barulho e coisa e pressão. O Japão não se intimidou, venceu aí todas as partidas, jogando muito bem, jogando futebol bonito, bem estruturado, né, Thiagão? Conseguiu triunfar. Então foi, assim, na minha opinião, uma das participações mais épicas aí do Japão em todos os tempos, né? Na Copa da Ásia, rapaz. Que até a final contra a China foi sensacional, rapaz. Aquele gol que o Tamada driblou o goleiro. Tamada gol de goleiro, verdade. A hora que ele driblou o goleiro, o estádio ficou em silêncio, rapaz. Que foi o terceiro, pois né? Gol. Foi o terceiro gol, que a seleção chinesa tinha esperança, né? O Fukunishi abriu o placar no primeiro tempo, depois o Limin foi lá, o Liminha, né? Foi lá, empatou. Nakata Koji fazendo um gol que já deixou a torcida chinesa apreensiva, né? Também fez aquele silêncio. Mas a hora que o Tamada driblou o goleiro, rapaz, eu lembro daquele silêncio assim que chegou a arrepiar minha espinha, cara. Que o gol do título. E os estádios não eram como estádios de hoje, assim, perto do gramado, assim, então era realmente longe, né? Tinha até aquela pista de atletismo em volta e tal. E o bagulho é muito alto, cara. Era maluco o barulho que você dá. Era muita gente, muita gente, cara. Imagina numa arena, cara. Imagina como ia ser um verdadeiro caldeirão ali, cara. E o Japão realmente, o Zico levou toda essa habilidade pra galera de trabalhar o psicológico contra toda essa pressão que ia ter, né? Jogando na China ainda, né, cara? Pô, era óbvio que a torcida ia ser 99,8% contra o Japão, né, realmente, mas foi um jogão, cara, a seleção jogando bem, não tendo muitos craques, né, não era a seleção repete de craques, assim, né, era mais um time que jogava realmente no coletivo, exatamente, né, com um pouco individualismo, e olha aí, o resultado foi perfeito, né, tá na hora talvez da JFA começar a rever as fitas de 2003, 2002, 2001, porque realmente o individualismo é uma coisa que está matando lentamente o Japão com uma faca não afiada. Cara. E a partida do Kawaguchi foi espetacular, né? Aquele lance que o nosso querido Hao Haidong foi tentar driblar, ele simplesmente deu bote na bola certinho, o Hao Haidong ficou procurando a bola na área ali. Foi sensacional. Não pôde nem se jogar, né? Porque ele tirou a bola do cara, não teve nenhum toque com o jogador, né? Foi muito boa, cara. Mas as melhores partidas também do Kawaguchi também nessa Copa da Ásia. Nossa, essa partida aí, cara, me emociona cada vez que eu lembro, né? Porque olha, foi épico. Em 2004 foi Vou procurar pelo menos um highlight pra colocar nisso pra galera poder ver, pra quem não viu, né? Bom, Thiagão, vamos agora ao ano da mágica. Ao ano que realmente o futebol japonês
conquistou, deixou seu lugar ao mundo, né? Nos corações, que foi o ano de 2005. Outro ótimo ano, ano excelente, ano mágico, ano de ouro aí pro futebol japonês, tirando alguns deslizes que ocorreram no segundo semestre, porque o Japão já estava relaxado, já estava aí classificado para a Copa do Mundo, né? Que em junho o Japão derrotou a Coreia do Norte por 2-0 e foi inclusive a primeira seleção, tirando o país sede, né, a Alemanha, a garantir a vaguinha para a Copa do Mundo no ano seguinte, né? Então ali... Coisa que virou meio padrão depois, né? 2010 foi a mesma coisa, 2014 foi a mesma coisa, né? E por aí vai. Fora que por pouco não eliminou o Brasil na Copa das Confederações, né? Devido àquela garfada, aquela cara de pau, roubalheira, filha da puta mesmo. Isso não aconteceu. E até hoje eu fico puto com essa história, cara. Eu não consigo engolir isso. Bom, 2005... 2-2, safado. Safado. Apesar do número alto de derrotas, foi bom. Foram 9 vitórias, 2 empates e 6 derrotas no ano de 2005, mas foi o ano em que, apesar de não parecer, né, foi uma diferença aí de 3 jogos, foi o ano que o Japão jogou mais bonito, o ano que o Japão de vez começou a, por completo, jogar aquele futebol envolvente, aquele futebol coletivo, daquelas tabelas absurdas que o Japão fazia de um toque, inclusive, né, primeiro toque, segundo toque, terceiro toque, tudo toque de primeira, que acabava envolvendo aí as defesas adversárias, né, Thiagão, que o Japão ficou conhecido por isso, coisa que não conseguiu reproduzir na Copa de 2006, né, uma pena, mas, cara, 2005 foi um ano, pra mim, né, o mais mágico, o mais maravilhoso, até melhor do que, apesar de que na Folha não diz, né, os resultados não dizem, pra mim, foi o mais mágico, mais legal, até pela nostalgia, cara, porque 2005 eu tava muito envolvido com o futebol japonês, a paixão tava lá em cima. Eu chegava a importar jogo, né? Caraca, japonês pra jogar, cara. Ah, verdade, mas ajudou muito também com a facilidade também da internet trazer algumas coisas, né? Importação e coisa e tal. Né? E o dólar tava baixo, né, cara? Bons tempos. Bons tempos. Bom, o Japão na Copa das Confederações teve uma estreia negativa, né? Acabou sendo derrotado pelo México. Depois, com o gol do Oguro, derrotou a Grécia por 1-0. E aquele jogo emblemático contra o Brasil. A seleção poderia vencer, né? O Cade ali, com 1 minuto do primeiro tempo, fez uma linda tabela, recebeu em posição legal, fez o gol. Mas o nosso querido Bandeirinha estragou com a felicidade japonesa, né? Depois o Ronaldinho, em seguida, aos 10, fez o primeiro gol brasileiro. Nakamura, esse vídeo você tem que disponibilizar pra galera também, aquele chutaço do Nakamura no meio da rua que acabou encobrindo o goleirão Marcos, né? São Marcos, comeu bola, um golaço, um dos gols mais épicos. Cara, o que eu gritei nesse gol, você não faz ideia. Esse gol aí foi um dos que eu mais vibrei na minha vida, cara, porque foi um golaço mesmo. Depois, se eu não me engano, o Robinho, né, fez o segundo gol brasileiro. E Oguro no finalzinho marcando o último do Japão. Então esse empate aí do Japão com a seleção brasileira, cara, nessas confederações, tá entalado na minha garganta até hoje. Esse que seria o único triunfo japonês, né, diante da seleção principal brasileira. Lembrando que a única vitória do Japão foi nas Olimpíadas de 96, né? Então não era a principal. Mas foi um feito histórico, porque o Japão todinho, sub-20, sub-23, venceu uma seleção que tinha jogadores da seleção principal, né? Mas então, esse empate, cara, até hoje me atormenta. Que, pô, a gente poderia ter vencido. E o foda é que o pessoal da seleção brasileira fica se exibindo, né? Porque passou de fase, depois o Brasil venceu a Alemanha e goleou a Argentina na final, né? Mas o pessoal não gosta muito de lembrar que o Brasil passou ali meio que na roubalheira, né? E qual que era a chave mesmo dessa confederação? Era Japão, Brasil, Grécia? Era isso, Grécia, né? Isso. E eu acho que México, se não tô ficando louco. Isso. É isso, né? E isso mesmo.
E pra mim, na minha opinião, né, Thiagão, era um grupo até mais forte que o da Copa. Exatamente. E o Japão perdeu, se não me engano, né? Perdeu, acho que 2-1 contra o México. Aí depois também perdeu também contra a Grécia pelo placar que eu não vou lembrar mais. Ganhou da Grécia 1-0. Com gol Caraca, do Guro. Não lembro desse jogo mesmo, vou ter que rever. Aí poderia passar contra o Brasil mesmo, né? Poderia até passar de fase, né? Caraca, velho. Olha aí, eu não lembro quando jogou contra a Grécia. Só lembro da Grécia de 2014 que dá nos nervos. Foi um jogo épico, cara, contra... Vou procurar se eu achar o link e vou linkar também nessa postagem. É o Brasil, né? É o Brasil. A seleção era até um pouco diferente, assim, né? Não era uma seleção até que serviu como base para a Copa 2006. A forma geral da Copa 2006 também para o Brasil não foi muito boa, mas realmente o Japão, que bom que contra a seleção 2005 jogou de igual para igual, teve chance de vencer o jogo, de ir um pouco mais para frente. O fator defensivo realmente era um problema ainda a se resolver, coisa que demorei ainda anos para se resolver na seleção japonesa, né? Que era a defesa, mas realmente foi esse ano 2005 começou, né, nessa primeira parte muito intenso, né, cara, muitos jogos importantes, né, possibilidade de passar de fase uma competição interessante como as confederações, né, realmente era um trabalho que você não imaginava em nenhum momento que acabaria como acabou em 2006. Pra você ter uma ideia, né, e o Japão parece que foi um pouquinho displicente, né, porque até junho cumpriu seu papel, se classificou para a Copa, perdeu poucos jogos, foi bem nas confederações. Depois disso relaxou e acabou perdendo jogos bobos, né? Por exemplo, empatou com a Letônia, ganhou só de 1-0 da Angola, perdeu em casa pro Peru. Perdeu pro Peru em casa, caralho. Perdeu pros Emirados Árabes em casa, sabe? Então foi... É o esquema de você jogar com um time muito pra frente, né? Se o ataque não funciona e a zaga bobeia, né, cara? Então você deixa de fazer 2 gols ali, toma um ali e acabou o jogo, entendeu? Complicado. Bom, e falando agora da parte nostálgica, né, Thiago? Cara, que saudades que eu sinto dessa época, cara. Que saudades que eu sinto de jogar Win Eleven com o Japão forte, com os jogadores ali com nota tudo 80 e poucos... Um time rápido. Coletivo muito importante, né? Coletivo super importante que, como eu falei no começo do programa, era um time que tinha equipe titular, tinha equipe reserva equivalente e até uns sobressalentes ali que tinham lampejos de jogar bola bem também, né, Thiago? Então, era uma seleção completa, era uma seleção talentosa, principalmente nas jogadas coletivas, né? Como você mesmo disse, tinha que voltar esse espírito coletivo no futebol japonês, porque o individual tá matando a equipe, né? Tanto que a principal estrela, que era o Nakata, ele ganhava destaque e tal, mas ele não tinha aquele destaque de abismo que, por exemplo, o Honda tem hoje. Exatamente. Dos demais, né? Era um destaque super coletivo, porque com o Nakata jogava o Nakamura, que também era outro mega craque, tinha o Ogasawara, que era importantíssimo na seleção, o próprio Fukunishi, tinha o Miyamoto na defesa, o Kawaguchi no gol, enfim, as responsabilidades eram muito bem distribuídas no coletivo mesmo, cara, e isso que falta no futebol japonês hoje em dia. Não sei se mudou a visão dos cartolas da JFA, enfim, cara, é muito diferente. A realidade de hoje é muito diferente da que era 10 anos atrás, né? Pois é. Uma pena que tenha... Não vou dar spoilers do próximo programa. Mas uma coisa que é muito interessante a gente falar também é o seguinte, né? A gente não está diminuindo em nenhum momento, tá? Os novos jogadores da seleção japonesa, né? Principalmente o Honda, que teoricamente... eu já até falei isso em outro Hinomaru. Mas que pra mim, o Kagawa seja o jogador principal da seleção, na teoria, na prática... É o Honda, eu gostando há muitos anos já, desde a Copa 2010. Por tudo que o Honda fez na seleção e por tudo que o Honda já fez nos times que passou na Europa, né, CSKA e agora no Mini, coisa e tal, a gente está só tentando colocar como parâmetro a diferença que tem a exposição desses jogadores hoje com antigamente, né? Por mais que o Nakata era o grande nome da seleção por muitos anos, né, e foi até 2006 e poderia ter continuado um pouco mais se ele não tivesse preparado
como a gente falou no próprio Renomaru especial Lendas do jogador japoneses sobre o Nakata, né, que você pode dar uma olhadinha no nosso canal do YouTube ou na listagem do ForShared de todos os nossos podcasts, para procurar sobre isso, assim como a gente também fez um do Zico no final do ano passado. A exposição dos jogadores era muito menor, né? O Hide, ele não foi pro Roma como o grande camisa 10 do time, no caso jogava com a 7, não foi como o grande camisa 7 do time, o cara que ia resolver. Ele foi para ser um jogador que ia compor o elenco, né? Ia fazer linha de frente com bons jogadores da Itália naquela época, que o futebol italiano naquela época era o máximo do futebol, na minha humilde opinião. Diferente do Honda hoje, que foi para o Milan como o camisa 10, né? Como no próprio marketing fala, né? Que isso que 10, né, cara? Entendeu? Então, a diferença de marketing era muito grande. Hoje, graças a Deus, os jogadores japoneses têm esse grande destaque na mídia internacional. Mas antigamente, a mídia internacional meio que cagava para os japoneses, entendeu? Tinha só a mídia esportiva bem especificada, que falava bem alguma coisa assim, mas o grande mar da mídia esportiva meio que realmente desconhecia os jogadores japoneses, muito pela falta de internet, pela dificuldade de assistir jogos, né? Exatamente, Tiagão. Como a internet hoje está mais difundida, hoje em dia está mais fácil o acesso, não tem mais tanta conexões via cabo de telefone e tal, as internets estão boas, até o próprio marketing evoluiu, exato, né? Então, claro, isso aí facilitou, mas na minha opinião acabou piorando, cara, porque hoje em dia qualquer informação tá aí na boca do povo e pode acabar virando uma bola de neve, né? Acabar aumentando demais. Tanto que pode vir o sucesso absoluto, gigantesco e tal, mas também pode vir o fracasso gigantesco, absoluto e tal. Pode tanto acender uma carreira quanto pode afundar uma carreira, né? Toda essa modernidade, toda essa velocidade dos fatos que vem acontecendo. Exatamente, né? que nem por exemplo, hoje o Japão ganha de 5-0 do Afeganistão e é uma puta goleada. Só que em 2006, antes o pré-copa ali, também no mês de fevereiro, o Japão meteu 6-0 na Índia e ninguém sabe disso. Você entendeu? 6, 7-0, isso não é goleada, não. Isso foi a obrigação do Japão contra a Índia, caralho. Entendeu? E essa questão de a criação dos mitos é uma faca de dois gumes muito foda, entendeu? Porque hoje você tem muito acesso à informação, mas se essa informação for espirrada na cara de todo mundo como qualquer tipo de informação, a gente cria muitos fatos, né? Porque como a gente chegou na Copa de 2014? Como o Japão, que passaria de fase, que tem a seleção dos samurais azuis, e tem Kagawa, aí tem Honda, e tem o caralho A4, entendeu? E chegou lá e a gente acabou não fazendo, sei lá, 30% daquilo que os próprios jogadores achavam que iam fazer. Então assim, a informação, como ela chega no público geral, é muito complicada. E isso é uma parte importante do Zico. O Zico levou a seleção do Japão até uma vitrine mundial quando não tinha internet para fazer isso. Você entendeu? Se o Zico fosse técnico do Japão hoje, em 2014 ou em 2010, talvez teria sido um boom de marketing no Japão muito maior que foi em 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, entendeu? Só que como não tinha essa possibilidade de você ter esse conhecimento além da mídia brasileira, a gente só sabia aquilo que a mídia brasileira falava, que o Globo Esporte falava, que o Esporte Espetacular falava, que o Lance falava, entendeu? Apesar que o Lance sempre foi um excelentíssimo material de divulgação do futebol mundial, né? Mas assim, tudo que a gente sabia, principalmente por mídia esportiva de televisão, era praticamente que o Zico tava fazendo milagres lá no Japão, mas na verdade não tava fazendo milagre porra nenhuma. Tava fazendo um bom trabalho, né? Um trabalho ok. A mesma coisa. Sim, acima da média em alguns momentos, mas muito na média em alguns outros momentos, porque o Japão perdeu alguns jogos desnecessários. Também esse esquema de ter um ataque muito forte vacilou em muitos momentos. A vitória pro Peru tá aí, entendeu? Pra mostrar pra gente. Outras derrotas também passou todo esse período pré-copa, né? Mas o que acontecia? Como a gente não sabia disso, a gente só sabia aquilo que a mídia nos falava, entendeu? Isso é o quê? É o esquema de você não ter internet pra gente ir lá e ver realmente os fatos, apurar os fatos um por um, né, cara? Não só acatado geral. O que vinha aqui é que o Zico era um gênio, melhor técnico, top da vida, né? Pois é. Já você saber como as pessoas aumentam, né? Hoje em dia já
essa máscara o pessoal já não consegue botar mais. Pois né? é, que nem a gente falou no último Renomaru. Talvez tem gente que não gostou tanto quando a gente falou, né? Sobre que talvez teve as vitórias do Japão, os 5-0 foram goleadas meio que mentirosas. Mas galera, vocês não precisam acreditar no que a gente tá falando. Vai lá, senta o bumbum na cadeira, abre o Google, entra no site da JFA ou joga, sei lá, no próprio Wikipedia, eliminatórias da Copa da Ásia, e você vê toda a preleção do jogo, como é que o jogo fluiu, como é que aconteceu, quem fez os gols, vê o highlight do jogo, entendeu? Hoje, você não precisa engolir a nossa informação. Você pega a nossa informação, dilui como você quiser, entendeu? E vai lá e tira a sua própria conclusão, vendo o jogo, vendo o highlight, vendo na parte da própria seleção japonesa, tem lá todo o esquema tático, quem é que entrou, quem que substituiu, quanto toque deu, se errou passe, se fez gol, se jogou quanto tempo, entendeu? Você não precisa depender só de nós hoje, só da mídia hoje para saber a informação. Você pode pegar a mídia e ser apenas mais uma peneira para você ver o que é importante ou não. A conclusão é você que tira vendo pelos seus próprios olhos, né? Exatamente. Mas mesmo assim, cara, eu tô muito nostálgico agora. Isso aí pra mim foi a melhor época da minha vida, né, Tiagão? Época da adolescência. De boa pra caramba, né? Época que eu comecei a ter internet decente aqui em casa, comecei a pesquisar os materiais, tudo, e sinto muita saudade. Mas o Japão, antes de chegar na Copa do Mundo, Elias, ele passou por alguns perrengues também, né? Teve aquela derrota contra os Estados Unidos que eu não engulo muito bem, acho que o Japão jogou muito. Isso aí é próximo programa? Ó, louco. Aí, cara. Tá. Então deixa eu dar só esse pequeno spoiler só. Esse jogo contra os Estados Unidos, cara, é um jogo que tem na internet inteira, vê em inglês certinho, bonitinho. E já tinha basicamente a base da Copa, a base certinha, e realmente a gente começou a dar uma patinada. Pra mim, esse jogo, eu acho que foi um dos jogos mais tristes na minha memória do pré-Copa, porque tinha tudo antes de ganhar. Mas já que o Elias é chato, vamos deixar isso pra semana que vem, então. Filha da puta. Lembrando que esse jogo foi um jogo da J-League contra a Major League Soccer, né? Foi um jogo de seleções locais. É verdade, por isso que tem jogadores que não estavam na Copa, né? Olha aí, Elias, me dando spoiler do spoiler e me fazendo ajudar na minha lembrança, olha só. Já que você cagou na cueca, eu fiz o favor de sentar na privada, né? Saudades do Motoya Misato na seleção. Bons tempos. Então, né? a gente volta, então vai ser... Não, explica pra galera aí, como é que vai funcionar esse especial 10 anos? Vai ser dividido em mais de uma parte, é isso então, meu querido Elias? Isso, eu vou explicar pra vocês, galera. No programa de hoje, falamos da primeira parte, que seria da metade de 2002, né? Ou seja, logo ao fim da Copa do Mundo de 2002, que foi no Japão e na Coreia, até ali 2005, certo? Terminou, ok. A parte 2 será do começo de 2006 até o último jogo preparatório amistoso, que foi contra a seleção de Malta, né? Logo depois da seleção alemã. Certo? E a última parte, Thiagão, será aí o main event, né? O evento principal, que é toda a trajetória do Japão na Copa do Mundo de 2006. É nóis, então. É isso. Certo? Então, galera... Tá certo, então, galera, comentem se vocês gostaram desse formato, estão gostando de entender um pouco mais e até relembrar fatos dessa geração de 2006. E a gente se fala nas próximas semanas, meu amigo Elias. É isso aí, Thiagão. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado. Se faltou alguma coisinha, se a gente esqueceu de comentar alguma coisa, ou tiver algo errado, que ficou meio aí sem falar, por favor, nos ajudem e nos corrijam. Eu sei que é um programa delicado, que vai mexer com o coração de muita gente. Eu quase chorei aqui. Vou chorar provavelmente no último programa, porque é muita nostalgia, cara, muita alegria e tristeza ao mesmo tempo. Confesso pra vocês que eu sou frustrado até hoje com essa campanha aí de fracasso da seleção japonesa, que se o Japão tivesse ido bem nessa Copa ia ser a glória da minha vida, rapaz. Mas infelizmente tenho... Não é nem essa pedra, tem esse Armageddon no meu sapato. O futebol dá nessas também, né? O futebol é a alegria, a magia do futebol é que de estar nesses resultados improváveis e prováveis que às vezes acontecem ou não. Bom, isso aí, Thiagão, agradeço aí a sua participação, agradeço a audiência de vocês também, ouvintes. E é isso. Hinomaru, levando o melhor do futebol japonês pra vocês. Um
Um abraço, galera. Até semana que vem com a outra parte. Valeu, tchau, são 10 spoilers. Sayonara, sem spoilers.